Muito bem, um feliz sábado a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse tão bom lugar. Um clima agradável, um pouquinho de frio, mas acima de tudo, o coração aquecido pela presença do Espírito Santo. O Espírito que foi derramado sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que creram em Jesus e nasceram de novo para a sua honra e glória. Que o Senhor te abençoe e lhe dê um sábado cheio de alegria, cheio de esperança no Senhor. Amém. Todas as criaturas são levadas ao louvor, e essa manhã não é diferente. Você está aqui convidado a louvar a Deus por muitas razões. Na verdade, quando nós, criaturas, pensamos naquilo que Deus tem feito por nós, a gente é levado ao reconhecimento, à gratidão, o nosso coração fica explodindo de vontade de alguma forma demonstrar isso. Mas faltam palavras, porque o amor de Deus por nós é tão grande, que é maior do que todas as forças da natureza, maior do que a montanha mais alta, maior do que os nossos problemas, do que as nossas piores lutas. O amor de Deus é maior até do que a nossa compreensão. Então eu vou convidar você a se levantar agora, erguer a sua voz, todos nós juntos, em louvor a esse Salvador que ama, que cura, que soluciona e que abraça. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas a cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Vou convidar agora as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Homens, respondam vocês agora. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existiu. Todos. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu
Vamos nos colocar de joelhos para uma palavra de oração. Querido e santo Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti, pela oportunidade de estarmos aqui livremente para honrar e engrandecer o Teu nome. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco e tem nos abençoado neste dia. Esteja com cada um aqui de maneira especial, aceite as nossas ofertas e os dízimos que foram depositados aqui. Dá-nos um bom sábado na Tua companhia. Abençoe o mensageiro desta manhã, que a mensagem que aqui for trazida venha de encontro às nossas necessidades. Também venha atender os pedidos que cada um possa ter aqui em seu coração. Se for da Tua vontade e se for o melhor para cada um de nós, que esses pedidos possam ser atendidos e que possam ser resolvidos os problemas para o nosso melhor. Perdoe-nos no que temos falhado e dá-nos um bom restante de sábado na Tua companhia. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje, exame final. Este é Miguel Zarate Ohanama. Ele é adventista do sétimo dia de berço. Vou contar-lhes parte de sua história que ocorreu no Instituto Cultural Peruano Norte-Americano. Professor, o motivo da minha visita ao seu escritório é pedir que o senhor me conceda uma permissão especial. Minha prova de licenciatura foi marcada para o sábado e eu não posso fazê-la porque sou adventista do sétimo dia. Entendo sua preocupação. Contudo, esta instituição tem estatutos que não podem ser modificados por um aluno. Portanto, você vai ter que fazer essa prova. Não poderíamos fazer uma exceção com você, senão teríamos que fazer isso com todos, e isso não é possível. Então, você tem que participar dessa prova. Miguel saiu do escritório do diretor muito triste, porque só lhe faltava uma prova, e seu desejo de se formar parecia impossível. Em sua casa, buscou ao Senhor por uma resposta. Deixou tudo de acordo com a vontade de Deus e então pediu que ele intervisse milagrosamente. Mas, Miguel, eu não acredito que você vai perder a última prova só por causa da sua religião. Mas por que você não pede permissão ao seu pastor? É só um sábado. Seus colegas de classe não compreendiam seus princípios nem a sua decisão diante dessa complicada situação. Com a proximidade da data da prova, tentou falar com o diretor mais uma vez. Senhor diretor, eu gostaria que o senhor, por favor, considerasse a minha petição. O senhor tem minhas qualificações em mãos. O senhor pode notar que eu sempre tive um rendimento acadêmico excelente aqui na instituição. Por esse motivo, eu lhe solicito, esta é uma data muito importante para mim, é a minha última prova. Eu gostaria que o senhor me desse essa oportunidade de poder alcançar o grau acadêmico que a instituição irá me outorgar. Por favor, considere o meu pedido. Tem certeza, Miguel, que suas qualificações são as melhores? Vamos ver, então. Muito bom. Obrigado, muito obrigado. Se suas notas estão boas assim, será que você pode fazer a prova agora? Claro que sim. Diante de seus professores, não teve dúvida de escolher o melhor tema para falar. Ok, Sr. Zarate. Essa é a sua prova final. Nós sabemos que esta é uma situação especial para você. Qual foi o tópico escolhido? Bem, na Bíblia Sagrada, Foi está uma escrito bênção que... para ele poder dar um testemunho vivo, não somente da sua fiel observância do sábado, mas também de sua fé. Durante os minutos seguintes, ele pôde falar sobre a segunda vinda de Cristo e sobre a necessidade de se preparar para esse precioso e único momento. Enquanto ele falava, percebeu nos olhos de seus professores que, de alguma forma, suas palavras tocavam seus corações.
Apesar de seu nervosismo por realizar sua prova de forma inesperada, ele conseguiu ser aprovado na prova final. Enquanto estive estudando inglês, também estudei Direito e Ciências Políticas, aqui na cidade de Huancayo. Atualmente, eu me dedico à defesa legal da Missão Andina Central, assim como exerço a responsabilidade de ancião da Igreja de Otambo. Mas minha história não termina aí. Produto do testemunho que dei na prova final para optar na graduação de professor de inglês, um dos professores chegou a conhecer o nosso Senhor Jesus. Ele foi à igreja, aprofundou seus estudos e foi batizado. Hoje ele faz parte da nossa igreja. Provai e vede. Quando Deus escolhe o homem, ele deve se entregar. Quando aponta pra você, ele quer te preparar. Não importa o seu nome, deixa ele te levar. Não olhe pra você,
faça agora eu crer, não sou nada. Pegue minha mão, mostre a direção. Quando terem fé, quero confiar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o morto ressurgir, eu não vi Davi lutar, eu não vi Sansão vencer. Queria ver Noé pregar, queria ver Jesus curar. Eu não estava lá, mas quero acreditar. Quero ver o teu poder e tocar a tua mão. Quero ouvir a voz e sentir o teu perdão. Quando terei fé para acreditar, quero suplicar, venha me encontrar. Oh, meu Deus, mostre o seu poder, faça agora eu crer, não sou nada. Pegue minha mão, mostre a direção. Quando terem fé, quero confiar. Seja bem-vindo a esse sábado, você que nos acompanha também pela internet, pela TV Novo Tempo, que Deus abençoe a sua vida. O sábado é um dia de descanso, é um dia de restauração, é um dia onde nós relembramos os feitos de Deus em nossas vidas. Porque a vida é breve e logo tudo passa. E se nós soubermos aproveitar as oportunidades de Deus, assim, um dia, teremos a oportunidade de viver na presença do Senhor para todo sempre. Um dia tudo termina. E por isso que as nossas palavras são muito importantes. Dizia um grande professor que eu tive, e eu tenho o privilégio de ter aqui alguns dos seus familiares, o seu neto, Orlando Ritter. Ele dizia que até a nossa caneta tem que ser especial, porque aquilo que escrevemos são palavras, e elas são eternizadas da forma como nós escrevemos ou falamos. E a nossa vida é assim, mesmo que ela seja breve, passageira, mas ela pode ser nobre, santa e justa, não por causa de nós, mas por causa de Jesus. E pensando nessa série desse primeiro semestre que estamos estudando juntos, sobre Jesus, não poderíamos deixar de fazer uma viagem a essas palavras. As últimas palavras que uma pessoa diz, elas são muito importantes, quem sabe até as mais importantes, porque elas se ecoarão como o resultado final de uma vida. Por exemplo, em 1977, alguns já viveram esse período, ouviram de um grande fenômeno da música popular no mundo, chamado Elvis Presley, e antes dele morrer, as suas últimas palavras escritas dizia: eu vou ao banheiro para ler. Um grande arquiteto, William Henry Seward, suas últimas palavras foi assim: nada, apenas. Amem uns aos outros. Maria Antonieta, famosa na história das realezas europeias, antes de ser executada, ela disse: perdão, meu Senhor. Isaac Newton foi um grande gênio das ciências, como também da fé. Ele escreveu assim, escrever assim suas últimas palavras: eu não sei como eu posso parecer para o mundo,
mas para mim mesmo eu pareço ter sido apenas um garoto brincando à beira-mar, divertindo-se quando encontrava um seixo mais liso ou uma concha mais bonita do que o normal, enquanto o oceano imenso da verdade permanece completamente por ser descoberto à minha frente. Leonardo da Vinci foi um diferencial nas artes, nas ciências, morreu com seu espírito perfeccionista. E as suas últimas palavras diz assim: eu ofendi a Deus e a humanidade, porque meu trabalho não atingiu a qualidade que deveria. John Wayne, um ator famoso pelos filmes que fez, morreu em Los Angeles aos 72 anos. E antes de morrer, ele olhou para sua esposa e disse: é claro que eu sei quem você é. Você é a minha garota. Eu te amo. Uma boa maneira de morrer. Em 1978, o meu avô, vítima de um acidente, numa construção civil, ele faleceu. Na sexta-feira, antes do acidente, que aconteceu no domingo, nós cantamos no pôr do sol um hino, que era o seu hino favorito, chamado Jesus Precioso para mim. Aquele hino foi cantado no funeral do meu avô, porque de todas as coisas que ele aprendeu nessa existência, o mais precioso era Jesus. E eu gostaria que nessa manhã, ao você contemplar esse símbolo da cruz, nós pudéssemos imaginar as palavras de Cristo. Na realidade, foram orações curtas que Jesus pronunciou na cruz. Foram palavras ou frases que revelaram o coração do Mestre no momento mais desafiador para todo o universo. O mundo nunca teve um mediador, um intercessor como foi Jesus. Ele é o maior intercessor do universo. Devido à escolha de Cristo, de Deus se fazer semelhança humana, nós hoje somos um povo abençoado, temos a esperança. O planeta azul não ficou imergido nas trevas, porque aquele que um dia disse, haja luz, se fez luz para nós, para que nós possamos também ser luz. As palavras de Jesus, registradas nos seus 4 evangelhos, aliás, nos 4 biógrafos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, descreve um pouco desse caráter de Deus, dessa face de Deus. Aliás, é muito interessante que quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos sempre ter em mente 3 perguntas. A primeira pergunta é, o que de fato esse texto, essa história, esse verso me diz? O que é que ele está trazendo para mim? Que história, que acontecimento, que relato está descrito nesses versos? Uma segunda pergunta é, como vejo Deus? Qual é a face de Deus nesse texto da Bíblia? Nesses versos, como eu posso enxergar a Deus? E uma terceira pergunta que eu posso me dirigir ao texto da Bíblia é, o que essa mensagem tem para mim hoje? E ao olharmos para essas 7 frases, 7 palavras, 7 orações de Jesus, antes dele consumar o maior ato de intercessão pela humanidade, queremos ver um pouquinho o que isso diz. Interessante que essas 7 palavras são uma evidência clara da graça de Deus para a humanidade. É o resumo final da vida de um homem que parecia um fracasso para o Império Romano ou para os seus conterrâneos israelitas. Mas, através do olhar de Deus, o que Jesus fez foi a salvação de todos nós. As 3 primeiras palavras de Jesus foram voltadas para os outros. Foi voltada para a humanidade, foi voltada para um ladrão arrependido, e foi voltada para uma mãe e para um discípulo que, embora fugitivo no momento único, está ao pé da cruz para receber do seu mestre uma palavra de autoridade. As 3 outras palavras de Jesus são palavras que mostram o clamor de um homem, aliás, do unigênito, a semelhança nossa,
que toma sobre si o pecado da humanidade. É o clamor de alguém que, tão humano, teve sede, mas que, tão divino, teve a coragem de dar a sua vida por nós. E a sua última palavra é a expressão máxima de vitória. Alguém que escolheu consumir a sua vida para que, de fato, a salvação seja consumada para nós. Quando Jesus pronunciou está consumado, nós deveríamos estar pulando de imensa alegria, porque não houve palavra mais vitoriosa no universo do que a palavra de Cristo, quando Ele conclui a obra de salvação. Essas palavras de Jesus, vez ou outra, precisamos relembrá-las, porque nelas estão contidas a grande mensagem da salvação. Então vamos comigo ao livro de Lucas, capítulo 23, verso 34. Segundo grandes obras escritas com essa mensagem, as 7 últimas palavras de Cristo, a sequência que eu vou usar é baseada na obra que foi executada ontem, e na obra que muitos outros estão... pode ser que não tenha sido assim, mas, segundo entendemos, essa sequência das 7 palavras, últimas palavras de Cristo na cruz. A primeira delas está em Lucas 23, verso 34, onde nós podemos ler: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então repartiram suas vestes e lançaram sortes. Jesus se dirige àquela multidão que está ali. Soldados, líderes espirituais, religiosos, pessoas comuns, pessoas fortes, pessoas tristes. Nós não sabemos o nome dessas pessoas, mas sabemos que muitas pessoas contemplavam a crucifixão de Jesus, contemplaram esse momento. E parece que Jesus utiliza da primeira palavra para inaugurar essa lembrança da graça de Deus para nós. E a primeira palavra que eu gostaria de destacar aqui é a palavra perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus viveu plenamente tudo aquilo que Ele ensinou. E por isso, que naquele momento, se cumpria a grande promessa do Filho de Deus, de tomar o nosso lugar, ser o nosso substituto. E para isso, Ele declara para todo mundo a razão de ter vindo aqui: abrir o caminho do perdão para a humanidade. Sem perdão, não há progresso na vida. O perdão faz com que possamos receber cura. O perdão nos coloca de volta na presença de Deus. O perdão destrói barreiras, reconcilia famílias. O perdão salva casamentos. O perdão recria a nossa existência. O perdão é um bálsamo que o mundo precisa todos os dias. E Jesus, nesse momento, Ele expõe publicamente o pecado de toda a humanidade. Não importa que seja por ignorância, o pecado é destruidor. O pecado levou Jesus para a cruz. O pecado é morte. E Jesus, ao declarar perdão para aqueles que não sabem o que fazem, estava dizendo, mesmo na ignorância, o pecado é morte. E Jesus teve o cuidado de não terminar, de não expirar o seu dia, sem antes que a humanidade soubesse que aquele que viveu para servir, aprendeu a perdoar. É por isso que nós somos convidados a olhar para a cruz do Senhor e lembrar que o nosso primeiro convite nessa manhã é perdoar. Há 15 anos atrás, eu perdi um grande amigo. O seu sonho, ser missionário. E ele reuniu o seu casal de filhos, sua esposa, e foram chamados para trabalhar nas Ilhas Palau. Poucos meses depois, no final do ano, ele foi brutalmente assassinado, a sua esposa e o seu filho. Ruimar Paiva deixou um legado de coragem. Aquilo chocou o nosso país, a família adventista ao redor do mundo e completamente as Ilhas Palau. Eu lembro que quando eu participei do funeral, com muitos familiares, a irmã Ruth, a mãe dele, e seu pai, tiveram nas Ilhas Palau.
foram recebidos pelas autoridades máximas do país, e ela foi à prisão, levar uma Bíblia. Mas, com a Bíblia, esta mulher levou uma declaração de perdão, do fundo do coração dela e do seu esposo, para aquele homem, que humanamente não merecia, mas por causa de Jesus. Ruth entendeu que a Bíblia que a gente carrega, nos momentos mais cruéis da vida, ela pode se transformar em graça. Interessante que com a morte do Rui Mar, da sua família, todas as ilhas do arquipélago Palau receberam a graça de Deus. O sonho do Rui Mar, que era evangelizar aquelas ilhas, com a sua morte, pôde alcançar o evangelho em todos os lugares daquele país. Porque Jesus um dia perdoou e nos ensinou assim. Talvez seja a parte mais complexa que nós temos para viver o cristianismo. E por isso talvez seja que Jesus, no caminho da cruz, a primeira palavra foi perdão. Jesus não sabia, ou sabia, que aquele momento tão especial para a humanidade, ele seria colocado no centro, naquele monte, e ao seu redor, 2 malfeitores. E a segunda palavra nós encontramos no livro também de Lucas, no capítulo 23, verso 43, 42 e 43. E ao lado da cruz, à direita e à esquerda, são 2 malfeitores. E nesse quadro de sofrimento e dor, é possível ver pessoas chorando, pessoas zombando, sortes sobre as roupas de Cristo, outras são rasgadas, as pessoas gritando crucificam, mas em meio a tudo isso, Lucas, o evangelista que traz a nossa memória, a salvação para todos os gentios, destaca que entre aqueles salteadores, um zombava, mas o outro, olhando para a cena, ele vê que Jesus não é apenas um homem qualquer. O Deserto das Nações menciona um pouco sobre a vida desse moço, que cresceu numa família que tinha temor a Deus, mas que se desviou por escolhas erradas. Mas ali na cruz, pagando o preço, a consequência do seu julgamento, ele olha para Cristo e vê no Senhor Jesus salvação. E ele diz a célebre frase: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa é uma frase que seria importante nós falarmos muitas vezes a Deus. Senhor, lembra-te de mim na tua vinda em glória e majestade. Senhor, lembra-te de mim, eu quero estar no paraíso. Naquele momento, Jesus olha para aquele moço e diz assim: eu te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Que palavras doces de Cristo. Jesus tira o seu olhar da multidão e coloca naquele moço, aquele pecador que pagava pelo seu preço, o preço do seu pecado, e mostra para ele uma segunda palavra que eu gostaria de destacar aqui: esperança. Jesus disse para ele: eu te digo hoje, você estará comigo no paraíso. É interessante que esse texto tem sido discutido de maneira controversial através do tempo, porque alguns dizem: em verdade eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Essa discussão acontece porque no contexto onde foi escrito o livro, no período que foi escrito, não se usava vírgula, por exemplo, na pontuação. Wilson Parosca, escrevendo um artigo que faz parte de um livro, Interpretando as Escrituras, ele deixa uma explicação muito bonita sobre isso, mostrando que na Bíblia, especialmente no livro de Deuteronômio, nós temos cerca de 40 exemplos de como Jesus, usando da sua própria cultura, porque ele estava vivendo num período em que tinha uma vivência com os israelitas, e isso nós chamamos de
maneiras típicas do povo. Por exemplo, no livro de Deuteronômio nós encontramos: eu vos ensino hoje, testifico contra vós hoje, eu vos falo hoje. Assim tem inúmeros textos de que Jesus estava, no Velho Testamento se usava essa forma de expressão. Por isso, seria mais adequado entender o que Jesus disse para o ladrão na cruz: arrependido, em verdade te digo hoje, ou eu te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Olha que interessante. Jesus olhou para aquele moço e o olhar de Cristo transmitia graça. Eu gostaria muito que Deus me ajudasse todos os dias a aprender isso com Ele. E quando Jesus na cruz demonstra graça, Ele está dizendo, em outras palavras, qualquer pecado, qualquer erro, qualquer circunstância, quando nós olhamos para o nosso mediador e nós encontramos nele a graça, podemos aprender nessa expressão que Jesus disse, que Ele tem autoridade suficiente para garantir a salvação de qualquer pessoa. Jesus sempre oferece mais em suas respostas do que poderíamos esperar. Mesmo numa cruz, pagando pelo preço, Jesus demonstrou àquele homem que o reino dos céus já começa no coração de alguém quando ele aceita. Até na cruz, Jesus vive a missão de Deus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Em outras palavras, em qualquer circunstância, Jesus sempre vê o ser humano em potencial para ser salvo. E, continuando a sua jornada, de repente Jesus vê ali sua mãe, vê ali João, vê ali pessoas queridas que andaram com ele, e então João, no capítulo 19, no verso 26 e 27, podemos encontrar aí João, capítulo 19, verso 26 e 27, Jesus contempla a sua mãe humana e diz assim: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. A dor que Jesus estava sentindo, não somente na alma, mas também no seu corpo, era impossível de ser medida. Ele carregava a dor e a punição dos pecados do mundo todo. Por ser Deus e nos amar de forma incomensurável, foi à cruz de maneira voluntária, morrer pela humanidade. Por um de nós, inclusive por Maria, a mulher que foi escolhida por Deus para receber o Messias. Jesus não se preocupou apenas com o perdão dos pecados de Maria, mas com ela como pessoa. Nos últimos momentos de vida, ele pensou em Maria, teve compaixão dela e entregou aos cuidados de João, aquele que demonstrou profundo amor para com ele. Ela não pediu, mas Jesus decidiu cuidar dela. Ela não exigiu, mas ele voluntariamente resolveu agir em favor de Maria. E para quem ele pediu? Para João. Se eu posso entender bem, João não estava nos momentos mais cruéis contra Jesus. Ele deveria ter fugido. Mas ali, nesse momento quase da execução final de Cristo, João aparece. Mas isso me lembra que na cruz é o lugar onde também nós podemos recomeçar. E talvez ali Jesus tenha encontrado ou dado a João uma missão. A cruz produz compaixão e reconciliação. Mulher, aí está o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. Mesmo na hora mais ofegante da sua morte, Jesus manteve o foco no ser humano. Existem muitas pessoas, muitas Marias, muitos seres humanos hoje que precisam de cuidado. E quando nós saímos no dia a dia para fazer pequenos gestos e ações, nós estamos dando continuidade ao pedido de Jesus. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus ainda nesse momento crucial da sua história, Marcos capítulo 15, verso 34. Marcos capítulo 15, verso 34.
nós lemos a célebre frase de Jesus, a sua oração, o seu clamor. Agora Jesus parece que está voltado para si. E é interessante que Jesus sempre se dirigia a Deus como Pai, mas nessa oração ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Parece que Jesus deixa ou sente uma ausência do Pai e clama a Deus. O texto sagrado nos diz que, por um ato divino sobrenatural, o sol se escondeu durante 3 horas e as trevas cobriram a terra. E naquelas horas de trevas, Jesus se tornou legalmente culpado por todos os nossos pecados. Isso mesmo, por todos os nossos. Jesus se tornou culpado pela imoralidade, de qualquer forma que existe, por todas as corrupções, pelas impurezas, pela libertinagem, pelo abuso de menores. Jesus se tornou culpado pela violência, pelo homicídio, pelo alcoolismo, pelo assassinato, pela ganância, pelas mentiras. Muitas vezes nós não pensamos que os nossos erros, nossos pecados moeram o corpo de Cristo. Ali, Jesus chama Deus não de Pai, mas de Deus. E o Pai permanece em silêncio. A mudança de tratamento demonstra a quebra da comunhão entre o Pai e o Filho. E essa era a razão da sua angústia. O pecado nos quebra e o pecado nos separa de Deus. O clamor de Jesus ecoou pelo universo e Deus permaneceu em silêncio. Por quê? O abandono é necessário porque a santidade de Deus não poderia conviver com os pecados do mundo. Mas agora estavam sobre os ombros de Jesus. Então vem, a 4ª palavra é angústia, mas a 5ª, que está em João capítulo 19, verso 28. Jesus, tão humano, ele diz: tenho sede. João 19, verso 28. Palavras tão simples. Algumas coisas curtas falam muito sobre Jesus. Segue-me. Jesus chorou. Está consumado. Quero ser limpo. E aí diz: tenho sede. Aquele que veio oferecer a água da vida, aquele que não poupou meios, há séculos antes, jorrou água da rocha para alimentar uma nação. Agora ele diz assim: eu tenho sede. Tenho sede. Não era uma reclamação, nem tampouco um pedido, apenas a simples afirmação de um fato. A lição mais importante que podemos tirar daí é que Jesus era carne e osso. Jesus tinha fome e sede como nós, e é por isso que Ele nos compreende e compadece de nós. Por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 4, 15 a 16, ele diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Tenho sede, foi um comovente grito daquele que garantira ao longo de todo o seu ministério: o que crê em mim jamais terá sede. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Mas Jesus teve. Talvez hoje nós podemos olhar para esse fato, essa história, e ela nos lembra que nós temos sede de Deus, sede de compreender a sua graça hoje. Momentos finais são rápidos, e então Lucas capítulo 23, verso 46, nos diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa 6ª palavra de Jesus
entrega. Ele ora a Deus, clamando do profundo do seu ser: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus muda de quadro, ao invés de chamar agora Deus de Deus, ele chama de Pai novamente. E ele entrega o seu espírito a Deus. Era um costume em muitos segmentos do judaísmo, as mães, ao colocarem os seus filhos para dormir, diziam nas suas orações: digam para Deus, Jeová, Pai, Abba, entrego a minha vida nas tuas mãos. Parece que Jesus estava encerrando essa etapa, entregando-se nas mãos de Deus, as mãos poderosas de Deus, aquele que tem a chave para toda a vida. Hoje as mãos de Deus continuam abertas para todos os seres humanos, por causa da morte de Jesus. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Foi o Senhor Jesus mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim como no sacrifício dos animais, para o perdão dos pecados do mundo era necessária a morte de alguém, puro, sem defeito. E então Jesus, de fato, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João no capítulo 19, verso 30. Eu considero esta a última frase de Jesus. Ele disse: está consumado. A jornada de Jesus, para muitos não pareceu de um vencedor, mas para mim, só poderia dessa maneira eu ter acesso à salvação, e assim você também. Apesar de sua vida inteira ser dedicada à prática do bem, e a despeito de sua enorme popularidade e admiração, os 4 narradores da vida de Jesus registraram que ele morreu como um criminoso e exposto entre os malfeitores. Se julgarmos pela aparência imediata, a missão de Cristo parece ter fracassado. Mas, se nós olharmos, há uma grande diferença, porque Jesus disse: está consumado. Há uma grande diferença entre consumir e consumar. Jesus Cristo consumiu a sua vida em prol dos outros. Ora, uma palavra, ora um toque, um milagre, um olhar, uma bênção, um ensino, uma advertência, um caminhar junto. Jesus se consumiu para consumar. Cristo morreu para cancelar nossa dívida impagável e ressuscitou para nos dar a plenitude de estarmos na sua presença. Nosso desafio hoje é viver no contramão do desperdício da nossa sociedade, tão vil e consumista. Viver para consumir não é viver como Jesus viveu. Antes, o seguidor de Jesus consome a vida andando nas boas obras que Deus lhe preparou, e por isso que Jesus venceu. O que faremos com a salvação, com tão grande salvação dada por Jesus? Consumir as bênçãos da vida cristã ou consumar o propósito de Deus para a nossa vida? Naquele dia, soldados pegaram o manto de Cristo, tecido sem emendas. Eles não o rasgaram, mas eles sortearam. A cruz ficou apenas com o Filho de Deus, desnudo. Ele se entregou como um ato voluntário para que nós pudéssemos ter a vida. Um dia Ele vai contar pessoalmente para todos nós todo o significado dessa história, tudo que Ele viveu. Eu gostaria que nessa semana você refletisse no que Jesus fez por você e por mim. Ao olharmos para Jesus,
Ele continua com seu maravilhoso olhar, derramando convite, perdão, reconciliação. As 7 palavras últimas de Jesus, elas nos lembram que nós precisamos muito dele no mundo de hoje. Precisamos de perdão, precisamos de compaixão, precisamos de esperança, precisamos de colocar nossa angústia nas suas mãos, precisamos de fazer uma entrega, precisamos sim de andar com Jesus, e quando Ele voltar, a vitória estará sendo declarada a todos que perseverarem até o fim. Eu quero convidar você nessa manhã para se ajoelhar diante de Deus e agradecer pelo aquilo que Ele fez por você e por mim. Quando nós chegamos perto da cruz, o valor dela não é ela, mas aquele que emprestou à cruz um símbolo de martírio, e emprestou ela o valor da sua vida em favor de cada um de nós. A razão de nós vivermos, o propósito de nós existirmos, de nós estudarmos, trabalharmos, construirmos uma família, evangelizarmos, obras de artes, invenções, descobertas, a razão de cada item tão valioso nesta terra é porque Jesus, Ele veio, e a sua vida que voltou a dar significado a tudo que nós fazemos. Por isso que eu convido você a se ajoelhar nesse momento, para nós orarmos e agradecermos aquele que deu a vida por nós. Senhor, um dia os soldados tomaram o seu manto, não entenderam o valor da vida, deram mais valor a um manto do que a sua vida. Senhor, obrigado porque o Senhor se despojou completamente na cruz, mas o Senhor entregou a sua vida por nós voluntariamente. Senhor, obrigado por tudo que tem feito por nós. Como igreja, nós nos colocamos ajoelhados diante de Ti, porque o Senhor é o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Senhor. A nossa vida tem sentido, ó Deus, por causa de Ti. Por isso que nós hoje podemos orar em nome de Jesus. Por isso que podemos pedir curas em nome de Jesus. É por isso que nós podemos construir sonhos em nome de Jesus. Mas, Senhor, ajuda-nos a viver o amor, a bondade, a não distorcer as Tuas palavras, mas vivê-la com integridade. Que os nossos atos diários, que nossas orações constantes reflitam que tivemos ou estamos vivendo na Tua presença. Senhor, abençoe Teu povo aqui. Abençoe cada pessoa aqui presente. Abençoe cada pessoa que estiver acompanhando este culto. Que a Tua graça seja sobre ela. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé. Vamos terminar essa mensagem bonita cantando sobre esse amor. Participe conosco dessa experiência de adoração a Deus em uma das igrejas adventistas espalhadas pelo Brasil. Entre agora no site encontreumaigreja.com.br e localize uma igreja próxima a você. Estamos aguardando a sua presença.